Bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui. Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulos 3 a 6. Vamos olhar para o propósito de Deus, para as quedas que aconteceram e, para o caminho de salvação e graça que Deus revela ali. Nossa base são os estudos de Witness Lee e seus colaboradores sobre Gênesis, tá? A ideia é entender melhor essa relação Deus-humanidade, desde o começo até, a necessidade de redenção que surge. Vamos lá. Então, Gênesis 1 e 2 mostram aquele plano inicial, né? O ser humano com a imagem de Deus para expressá-lo, com domínio representando Deus, cheio da vida divina, a árvore da vida simboliza isso, e crescendo juntos em unidade. Mas aí, Gênesis 3, acontece a primeira queda. É fascinante analisar as causas que a fonte levanta, né? Por fora, a gente tem a tentação da serpente, Satanás, semeando dúvidas sobre o que Deus disse. E por dentro, a fonte aponta o erro de Eva. Ela agiu por conta própria, sem Adão, que era sua cobertura, sabe? E foi conversar direto com o tentador. O processo todo envolveu usar a alma, a mente, a emoção, mas assim, separada do espírito, que é justamente o órgão para a gente ter contato com Deus. E essa separação, imagino que o impacto foi enorme na própria natureza humana, certo? De acordo com essa análise. Exatamente. Profundo, a alma foi corrompida, o corpo, e aqui tem um ponto central na fonte, mudou de natureza. Tornou-se o que a fonte chama de carne. Não é só o físico, entende? É o corpo agora influenciado, habitado pelo elemento maligno de Satanás, o pecado que mora em nós. Como um veneno mesmo. Isso, como um veneno injetado. E o espírito humano, nesse cenário, morreu. Quer dizer, perdeu a sensibilidade, a comunhão com Deus, a carne virou a própria corporificação de Satanás na gente. Pesado. Mas olha que interessante, Gênesis 3 já traz uma luz, o início do Evangelho, né? Deus mesmo vai atrás de Adão, onde você está? E faz a promessa ali em 3.15, aquela inimizade entre a semente da mulher e a da serpente, indicando que a semente da mulher, que é Cristo, ia esmagar a cabeça da serpente. Sim, e a resposta humana a isso é chave. Adão, mesmo ouvindo a sentença de morte, chama a mulher de Eva, vivente. Isso mostra fé na vida que Deus prometeu. E Abel, ele oferece um sacrifício com sangue, por fé. Ele entendeu que precisava de redenção, buscou agradar a Deus. A fonte até o vê como o primeiro sacerdote ali, focado na satisfação de Deus. Bem diferente de Caim, então. Totalmente diferente. Caim representa a religião, sabe? O esforço humano para agradar a Deus, mas sem passar pelo sangue, pela redenção. É como a fonte diz, adorar a Deus religiosamente, mas sem Cristo. Entendi. E essa análise indica que a queda não parou por aí, né? Foi como um efeito dominó. Caim dá início à segunda queda, quando rejeita o caminho de Deus. Aí vem o assassinato, a mentira para Deus. É o mal que foi injetado se manifestando ali. Exato. Essa rejeição abre a porta para outra coisa. A fonte liga isso ao desenvolvimento da cultura humana. Construir cidades, criar música, armas, tudo isso como uma forma de buscar proteção, sustento, até prazer, mas fora de Deus. Substituindo Deus na prática. A cultura como um véu, então. Isso, um véu que acaba escondendo nossa real dependência de Deus. E isso nos leva para a terceira queda, lá em Gênesis 6, que parece ainda mais séria. Ah, sim. Bem mais drástica. Gênesis 6 fala da mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. A interpretação específica da fonte aqui é que esses filhos de Deus eram anjos caídos que deixaram seu lugar original. E qual seria o objetivo disso? Segundo a análise, o objetivo de Satanás era corromper a linhagem humana de forma geral, impedir que a semente prometida da mulher viesse ao mundo, sabe? Isso gerou uma corrupção e violência tão grandes que Deus precisou intervir com o dilúvio. Foi um juízo necessário. Mas no meio dessa decadência toda, surge Noé. Gênesis 6.8 diz que ele achou graça diante do Senhor. O que seria essa graça nesse contexto da fonte? Olha, a fonte traz uma definição bem particular para a graça aqui. Não é só um favor que a gente não merece. É mais profundo. É o próprio Deus vindo até nós para ser nossa vida, nosso suprimento, para que a gente possa viver por Ele. É Deus agindo em nós e por nós. Uma presença que capacita, então.
Exatamente, uma presença capacitadora. E foi por essa graça e pela fé que nasce dessa graça que Noé conseguiu ser justo e andar com Deus. Assim como Enoque antes dele, né? Que andou tanto com Deus que foi arrebatado. Um modelo de salvação completa que vem pelo amadurecimento na vida divina. Noé cooperou com Deus, construiu a arca, que é um tipo de Cristo mesmo, com todo mundo zombando. Pura fé vinda da graça. Interessante essa conexão com Enoque. E antes de Noé, a fonte também menciona uma prática importante que começou com Enos, né? Invocar o nome do Senhor. Sim, Gênesis 4:26. Logo depois que nasce Enos, cujo nome significa homem frágil, mortal. Faz sentido, a fragilidade levando a buscar a Deus. Perfeito. O reconhecimento da própria fraqueza levou o pessoal daquela época a buscar a Deus de um jeito especial. E invocar o nome do Senhor, segundo a fonte, não é só chamar. É como contatar o Senhor, inalá-lo, absorvê-lo, ser um com Ele. É receber o suprimento de Deus na nossa fraqueza. Então o que a gente vê nesses capítulos é um padrão, né? O propósito inicial de Deus para o homem. Aí vem a entrada do pecado, da natureza caída, a carne, que é essa presença de Satanás em nós, e as quedas, uma atrás da outra cada vez piores. Mas, ao mesmo tempo, Deus não desiste. Ele responde com a promessa, com o sacrifício que aponta para Cristo e com a graça. Essa graça que é o próprio Deus se dando a nós, nos capacitando para ter fé, para viver em justiça e para andar com Ele. Quer dizer, então, que a salvação que Deus oferece vai além do perdão, né? Envolve uma transformação pela vida de Deus mesmo. Uma vida que a gente acessa pela fé e alimenta com práticas como essa de invocar o nome do Senhor. Isso deixa a gente pensando, se invocar o nome de Deus foi mostrado lá em Gênesis como algo essencial para o homem frágil se conectar com a força divina, qual o lugar e a importância dessa prática simples hoje? Essa prática de inalar a Deus, como a fonte descreve, para a gente encontrar força e direção no dia a dia. Fica a reflexão.